acha que o sentimento da Rússia em relação a isso? A gente invadiu aqui, dominou essa parte. Isso cria coragem. Então, cria assim, coragem, na né? hora que a Ucrânia vê que invadiram e dominaram, apesar de eles terem dito que fizeram um referendo e tal, não sei o quê, não é uma. Eles... Não é um revés muito grande, né? Não. E outra coisa também, eles fizeram um referendo, muitas pessoas não puderam votar nesse referendo, foi uma coisa meio estranha, e fizeram um referendo só num território desse tamanho. A Rússia enxerga na Ucrânia um espelho da sua cultura e da sua civilização. E eles gostariam que... Muitos russos acham que a Ucrânia, na verdade, é uma extensão da Rússia. É que, assim, a gente poderia fazer essa analogia, sem armas e sem discurso de ódio, entre Argentina e Uruguai. Né? Então, assim... É muito parecido realmente a civilização, a cultura e a etnia e a formação desses dois países. Diferentemente do Chile e da Argentina, diferentemente do Paraguai com a Argentina e por aí vai. Então, assim, mas se você acrescentar aí a Guerra Fria e tudo o que aconteceu naquela região, a Ucrânia faz parte da história da existência da Rússia. Do povo russo, né? Exato. Começa lá. Kiev já era uma cidade super desenvolvida, enquanto que Moscou era um vilarejo minúsculo. Exato. Então eles enxergam... Então, além da OTAN, tem tudo isso. Não, e tem aí também... E uma coisa que eu não entendo é o seguinte: as outras antigas repúblicas da União Soviética que são anexadas à OTAN e Rússia ficou de boa. Por que por causa do tamanho da Rússia. Você está falando da Eslováquia, da Eslovênia? Não, lá para cima, isso, né? Os Balcãs, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Que a gente tem aqui a Polônia. Aqui em cima. Então, Lituânia, Letônia, Estônia. Letônia e Lituânia. Os três são membros da OTAN. E por que ficaram? Porque essas expansões talvez foram numa fase onde a Rússia ainda não estava forte. Entendi. Ainda não tinham reservas, ainda não tinha uma situação geopolítica confortável para eles. Foram caindo. Eles não tinham uma relação que eles têm hoje com a China, que a China hoje é a esponja deles, com o PIB 10 vezes maior. Eles não tinham planejado ainda como fazer aguentar as sanções para poder ter alternativas. Então, SWIFT, que eles desconectaram os bancos russos do SWIFT, tem um SWIFT chinês, que é mais tecnológico do que o SWIFT americano. O que é o SWIFT? É um código em número que ajuda a evitar fraudes na hora que você transfere dinheiro internacionalmente. E isso foi inventado antes de existir computadores, na década de 70. E você, com esse código SWIFT, você avisa um banco com esse número que uma transferência foi feita. E isso conectou o sistema bancário internacional. Se você desconecta, você não consegue mandar dinheiro. E aí tem um outro chinês mais tecnológico, que eu esqueci agora o nome, que é um paralelo a esse, e obviamente eles adorariam ser tão importantes quanto o SWIFT. Eles ainda não são. E a Rússia está conectada com esse. A Rússia consegue, por exemplo, mandar dinheiro para a China através desse sistema em vez de usar o SWIFT. Entendi. Existe aqui existe toda uma teoria que diz o seguinte, né? A Ucrânia tem uma fronteira muito maior, é um país muito maior, é muito grande, e aí realmente eles se sentiriam completamente cercados de armas da OTAN. Apontadas para Então, assim, se você enxerga a OTAN ou o Ocidente como agressivos, capitalistas, marionetes dos Estados Unidos que estão cercando os pobres russos com armas ocidentais. É uma forma de ver. Tem gente que enxerga dessa forma. Eu não concordo com essa visão. Eu não acho que a OTAN, por si só, é uma organização agressiva. Ela não é uma organização agressiva porque é uma organização formada por democracias. É uma organização formada por pessoas que foram escolhidas para estar lá por causa das suas carreiras. São pessoas que não, assim, não são regimes ditatoriais que escolhem os seus embaixadores na OTAN. São generais que fizeram carreira em países que lutaram guerras contra regimes ditatoriais. Exato. Então é uma forma diferente. Não tem como você colocar equiparar e colocar em pé de igualdade a OTAN com o ex-acordo de Varsóvia ou a União Soviética ou a Rússia atual. Mas a gente tem que ser realista. É só você pensar, quando a OTAN entra num país, quantas pessoas morreram em cada país que elas entraram. E a Rússia... E outra, a OTAN não invade países. A OTAN vai aonde
convidam ela, ou esse país pede para entrar, e aí existe uma reunião, as pessoas aceitam e aí você entra. Diferente de você invadir. São outros 500. Então, assim, você está num condomínio e você tem uma família querendo ir lá comprar uma casa e você vota lá se você vai querer que essa família X entre ou não. É diferente de você invadir a fazenda do lado, entendeu? Né? São duas coisas diferentes. Mas, dito isso, no mundo do realismo, você precisa ser pragmático onde tem um equilíbrio de poder para você ter paz. Então, se a paz é o equilíbrio, então, mesmo tendo razão, você quer ter paz ou quer ter razão? Então você quer ter paz. Então, tendo paz, você vai ter que ceder um pouco da razão. E o que significa ceder um pouco da razão? É, Ucrânia, vamos fazer um acordo com a Rússia onde você não vai entrar na OTAN, você entra na União Europeia, você vai gozar de todos os benefícios da União Europeia, mas você não vai entrar na OTAN. Aí você pode fazer um acordo de defesa com um país da OTAN, mas não com a OTAN. Enfim, tem como fazer um arranjo para que a Rússia, a Ucrânia não veja uma ameaça na Rússia e a Rússia não veja uma ameaça na OTAN. A questão da Crimeia é uma questão de reação dos russos para o que estava acontecendo em relação aos governos. E aí você tem toda a discussão interna da política da Ucrânia. Você tem dentro da Ucrânia pessoas que se identificam com a Rússia. Você tem pessoas na Ucrânia que se identificam como ucranianos. Exato. Você tem gente na Ucrânia que vive em vilarejos super afastados, onde você tem um sistema pouco democrático, autocrata. Você tem corrupção, você tem grupos neonazistas, que nem tem aqui, que nem tem em outros países. Mas lá, porque essa galera... o Putin colocou isso como um dos motivos. Mas isso é uma propaganda. Propaganda, né? Propaganda. É uma narrativa que ele criou. O Kremlin, a televisão estatal russa, está divulgando que as ações militares da Rússia são pequenas, limitadas apenas nas zonas separatistas. Não está mostrando as imagens de destruição? Nada. Nossa. Nada. E que morreram 450 soldados. Morreram... O Zelensky falou 9 mil. Eu ouvi falar 6 mil. É mais ou menos por aí. Mas não morreram 450. Parecendo Coreia do Norte, né? Não, então, ele não vai vender a ideia de 6 mil soldados mortos, ele vai ter que começar a ter problemas internos lá em casa, né? Então, toda ditadura faz isso. Né? Todo mundo mente. O Maduro mente, a família Castro mente, o cara o Assad lá na Síria mente. Na Coreia do Norte também. O cara da Coreia do Norte mente. É tudo uma maravilha. Quando tem Olimpíada lá, a galera da Coreia do Norte, ele não mostra na televisão estatal da Coreia do Norte que a Coreia do Norte ganhou 20 medalhas de ouro. Ah, é? Ele cria uma realidade paralela. É. Mas você vendo de fora, você acredita nessa narrativa da OTAN ou você acha que é alguma coisa a mais os motivos do Putin? Não, então, ele tem motivos a mais que não é só a questão da OTAN. Ele tem essa gana expansionista? É que eu acho que se tivesse entrado numa negociação há 20 meses atrás, há 15 meses atrás, e não peitado dessa forma, talvez ele teria isso evitado talvez um conflito armado. Mas que existe um problema que tem que ser negociado. Mas assim... Nada justifica o que ele está fazendo, Vilela. Nada justifica o que ele está fazendo, nada justifica essa agressividade e nada justifica essa dor. A Ucrânia é um país independente, é um país dentro das nações. Ela é reconhecida pela lei internacional como um Estado soberano. Você invadir um país que é soberano sem ele ter atacado é uma violação do direito internacional. Ele dizer que a Ucrânia é parte da Rússia ou que a Ucrânia não teria existir é uma violação dos direitos humanos, porque você não pode tirar direitos políticos que já existem de uma população. Essa população gosta de direitos políticos, você não pode chegar e tirar esses direitos políticos dela. Então agora a Ucrânia faz parte da Rússia, esses ucranianos vão votar onde? Nas eleições russas, mas eles não querem, eles querem ser independentes. Então não dá, isso não pode, nem no âmbito internacional, nem no âmbito do direito humanitário. Não dá. É a mesma coisa que aqueles que querem destruir Israel e fazer um Estado único. É tirar os direitos políticos de 9 milhões de pessoas. É ilegal. Pela lei internacional e pelo direito humanitário. Os palestinos têm que ter um Estado. Ok, eles têm que ter um Estado para eles votarem no Estado deles. E aí os israelenses votam no seu Estado. Aí são duas coisas separadas. E eles já fazem parcialmente porque tem o parlamento palestino e tem eleições palestinas. Quer dizer, deveria ter, não tem há 15 anos, mas deveria ter. Mas é isso. A Rússia está... aparentemente, tudo indica que não é só sobre as zonas separatistas, não é só sobre a OTAN, tem coisa mais aí atrás.